Fala empresário, no programa de hoje iremos abordar o tema câncer de próstata. É isso mesmo, nós entramos no mês de novembro, que é o Novembro Azul. E como prevenir o câncer? Você sabia que podemos mudar alguns hábitos diários e fazer a prevenção? É isso mesmo, simples, fácil e rápido no seu dia a dia. E nada melhor que eu convidar uma especialista. Eu convidei a Liliana Vasconcelos, fisioterapeuta. Ela é formada em técnico de segurança do trabalho, graduada em fisioterapia e pós-graduada em ergonomia pela UFRJ. Há 20 anos no mercado e a partir de agora eu bato um papo com ela. Tiago, obrigada pelo convite, eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês e dando essas dicas de saúde e cuidando da saúde masculina. Muito bom. E o interessante da nossa entrevista de hoje é, como eu falei no início, a prevenção do câncer de próstata. Liliane, devido à correria hoje em dia dos empresários, essa coisa de acordar cedo, ter aquele dia bem exaustivo, bem cansativo, como que nós podemos nos prevenir diariamente para evitar o câncer de próstata? Então, a gente trabalha com a prevenção de muitos pacientes aqui na Contato Fisioterapia. Como o Tiago mesmo falou, estamos há 20 anos no mercado de trabalho. Como fisioterapeuta há 10 anos. E os pacientes que nós temos aqui, eu vou falar com base na saúde deles, tá? Que é a melhor informação que nós temos. Eles se cuidam muito, têm uma alimentação saudável, prezam por uma boa qualidade de sono e atuam equilibrando o estresse, O estresse do dia a dia, que é um dos fatores que desencadeiam N doenças, Não só o câncer de próstata, como também várias outras doenças. Então, existe sim muitas possibilidades de prevenção. E essa prevenção já começa em casa, com a alimentação, com o sono regular de forma correta. E dentro da Contato Fisioterapia, quais são os exercícios diários que eles podem fazer que vai ajudar essa prevenção? Então, a gente começa com uma avaliação, para saber qual o perfil daquele paciente. E essa avaliação, nós mapeamos quais as necessidades. Tem gente que precisa fazer um trabalho cardiorrespiratório mais enfatizado. Outros já precisam fazer a parte de alongamento. Então, a gente faz uma triagem para ver o que aquele paciente realmente precisa. E quais são os casos mais graves que você tem percebido hoje nesse mercado empresarial, que você atende diversos empresários, desde juízes, desde advogados, e você tem percebido o que nesse dia a dia das pessoas? Então, eles geralmente chegam numa situação de bastante estresse, com dores na coluna, dores nos ombros, e a gente acaba fazendo uma avaliação também do comportamento dessas pessoas. São pessoas que vêm com comportamento e maus hábitos, desde o dormir, desde o carregar uma mochila, o uso do mobiliário, e isso tudo acarreta lesões no corpo. Liliana, eu quero que você fale para o nosso público ali 10 dicas simples, 10 dicas do nosso cotidiano, como que nós podemos mudar a nossa postura e poder ter uma vida mais saudável, porque saúde traz felicidade e pessoas felizes de fato produzem muito mais. Eu tenho ouvido muito essa frase e isso me impactou, porque saúde traz felicidade e pessoas felizes produzem mais. E por que não produzir mais nos preocupando com nós mesmos, que somos a máquina que leva para nossa casa a alegria, a energia. E de fato, não adianta ter um bom carro, não adianta ter uma boa casa, se a máquina, corpo humano, não estiver funcionando perfeitamente, certo? Certo, certíssimo. Então a dica número 1 que a gente sempre orienta aos nossos pacientes é uma boa noite de sono, Escolher um travesseiro adequado para dormir de lado ou de barriga para cima, evitar elevar os braços acima da cabeça, E de barriga para baixo nem pensar, gente, acaba causando compressão na face, compressão na coluna e isso atrapalha muito a qualidade de sono. A segunda dica. A dica número 2 é ao levantar. As pessoas não se espreguiçam a levantar, Se você for observar o cachorro, o gato, os animais, a natureza já imprime para a gente um hábito saudável de levantar. Então você pode se espreguiçar, abrir bem os braços, fazer um alongamento, aí sim que você vira de lado e levanta da cama com total segurança e sem sobrecarregar a sua coluna. No próximo bloco, ela vai estar dando mais as 8 dicas, são mais 8, certo? Isso, exatamente. 8 dicas. Então eu espero você no próximo bloco. Vamos dar uma paradinha para os comerciais.
Liliana vai continuar dando as suas dicas. Liliana, fala a terceira dica. Bem, a terceira dica, gente, é para não levantar da cama de uma vez bruscamente. Você pode parar, fazer uma pequena oração, uma gratidão a Deus e levantar-se com calma, com tranquilidade, para o sangue oxigenar o cérebro e você não ter tontura, não ter travamento na coluna. Olha que interessante, hein? Não levantar de uma única vez. Ter uma calma, respirar e ser grato ao nosso Deus que nos proporcionou a acordar logo bem cedo para poder continuar o trabalho. E a quarta dica? A quarta dica que eu dou não é só para a saúde masculina, mas em geral. As pessoas estão muito ligadas no celular, né? E adotam posturas muito forçadas no dia a dia, sentam com as costas, numa postura totalmente, parece um ponto de interrogação, né? Com a cabeça para baixo. A cabeça pesa em cerca de 5 quilos. E se você coloca ela para baixo, aumenta ainda mais esse peso. Então, o certo é você sentar com a postura alinhada e nunca falar com o celular colocado diretamente no ombro com a orelha. Isso prejudica e traz grandes lesões na coluna, inclusive pode gerar até hérnia de disco. E olha que interessante, quando eu entrei em contato com a Liliana e marquei com ela para poder fazer as entrevistas, ela me mandou um roteiro de que nós iríamos conversar. E eu fiquei me reparando, me percebendo como que eu atuo nessa postura incorreta. E depois eu vou reclamar daquelas dores e nunca sei o motivo daquelas dores. Então agora fala a quinta dica. Então, a quinta dica vai muito para os homens. Eles usam aquela carteira, sabe, bem recheada e sentam em cima daquela carteira o dia todo. Mulheres, me ajudem, por favor, a olharem os seus maridos. Orientem a tirar a carteira do bolso de trás e a deixar no bolso da frente ou em cima da mesa. Aquela carteira no bolso causa um desnivelamento da pelve e inclusive escoliose e alterações da coluna. E a sexta dica, Liliana? A sexta dica é: vamos andar olhando no horizonte, com a coluna ereta, o peito aberto. Esse ombro aberto e o peito aberto te faz respirar melhor, oxigenar melhor, inclusive diminui a compressão na coluna cervical, na lombar e te torna até mais produtivo, porque mexe com hormônios, né? Gera hormônio do prazer. Então é muito bacana você ver uma pessoa andando na rua com uma postura ereta, né? E observa, as pessoas têm andado muito curvado e com a cabeça anteriorizada, né? É aquilo que as pessoas chamam de pescoço de tartaruga, corcunda de Notre Dame. Então, assim, sempre com o peito aberto e ereto, com certeza sua produtividade vai melhorar muito mais com essa simples correção de postura. E uma dica, só complementando, Liliana, me permita, Sim. que além de você ter uma produtividade melhor, quando você anda de forma ereta, quando você tem postura, a sua comunicação não verbal, que corresponde a 93%, tá? Que é a postura, ela vai te dar um ar, um poder de dominante, de autoridade, de pessoa que tem de fato aquela postura convincente. Seria isso? Isso. Então nós estamos na sétima ou na oitava dica? Agora é a oitava dica. Oitava dica. Então, a oitava dica é algo muito simples. No dia a dia, as pessoas costumam usar o notebook, né? O laptop ou mesmo o monitor. Então, aquele monitor ele tem que estar regulado na altura dos olhos. A parte de cima do monitor tem que estar no nível da visão da pessoa, para evitar tirar as costas da cadeira. Então, essa postura te ajuda a respirar melhor, ter uma melhor concentração e, principalmente, evitar sobrecarga na coluna lombar e na cervical. Liliana, e a nona dica? Bem, gente, a nona dica é muito simples. Essa vai ajudar a oxigenar o seu cérebro, você a respirar melhor. Quando você estiver fazendo aquela atividade que já passaram ali 50 minutos, você sentado ou em pé, dá uma pausa, vai tomar uma água, tomar um café, vai dar um telefonema, faz um intervalo ou mesmo troca por uma outra atividade, né? Você não é de ferro, por que você tem que ficar sentado durante 4 horas, 6 horas numa cadeira fazendo um relatório? Por que não se permite dar uma pausa? Isso é muito importante até para melhorar a circulação das pernas, oxigenar o corpo. E a 10ª dica... Isso aí, a 10ª dica. Olha que fantástico, 10 dicas para você mudar e transformar o seu dia a dia. E dicas simples, fácil, que você nem precisa de gastar dinheiro para poder fazer. Já está no dia a dia. Eu posso fazer um convite? Claro! Então, a 10ª dica é para você se permitir 3 horas por semana deixar que alguém cuide de você. Deixe, né, um profissional sério e responsável cuidar de você e te dar dicas, né?
Muitas vezes você nem está se percebendo que está com a postura alterada, que está com a coluna rotacionada. Então, assim, nós fazemos avaliação e te damos todo o roteiro de como cuidar da sua saúde. Vem para Contato. Saúde traz felicidade e pessoas felizes produzem muito mais. Eu não tenho dúvida que essas 10 dicas podem ajudar muito os empresários, muito nossos ouvintes. E sem dúvida, vai trazer resultado, vai trazer transformação na vida das pessoas. Eu te agradeço demais e parabéns pelo espaço, super aconchegante e super agradável. Obrigadão. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Fala, empresário, será que o serviço de internet e telefonia da sua empresa está adequado? É exatamente o que você precisa, ou você está pagando a mais ou não está dando um serviço que você merece? O bate-papo de hoje é com um especialista, é com o André, há mais de 14 anos no mercado e entende do que faz. André, quais os cuidados uma empresa precisa ter ao contratar uma empresa de telecomunicação? Bom, primeiro, é importante que a empresa que vai contratar cheque referências desse fornecedor que está se propondo a prestar o serviço. E mais importante ainda é documentar tudo aquilo que foi negociado, através de um termo de adesão, um contrato, até mesmo um e-mail formal. Com essas informações, o cliente vai estar munido de fatos e dados, se precisar de, no futuro, ele poder fazer alguma contestação daquilo que foi contratado junto ao fornecedor. Mas acontece de ter algum erro no momento da contratação? Isso é necessário mesmo, esse contrato? É necessário, é muito comum. Na verdade, existem várias empresas hoje que prestam esse tipo de serviço no mercado. E muitas vezes, aquilo que é combinado pode não ser cumprido. Ou, eventualmente, algumas questões ficam nas entrelinhas e o cliente não entende. E aí, depois, quando chega a conta, né, o cliente tem aquela surpresa desagradável de ter um valor que não foi aquilo que foi combinado. Então é super importante o cliente estar com as informações sempre à mão, né? Ter isso tudo registrado para evitar um problema futuro. Bacana, olha a importância de realmente ter um contrato, de ter a garantia de que o serviço que você contratou é exatamente aquele que está no contrato. O contrato é para isso, para te assegurar e fazer com que você não pague um serviço, né? Tem um custo surpresa aí na sua conta. E André, eu vejo alguns empresários, alguns amigos meus reclamando muito sobre a velocidade de internet, sobre o serviço que eles contrataram, que parece que não é aquele mesmo serviço que foi vendido no telefone, sua internet vai ser rápida, vai ser aquilo. Fala um pouco sobre essa velocidade, sobre a internet, sobre o serviço que nós empresários contratamos para dentro da nossa empresa. Na verdade, a internet ela é sempre o item mais polêmico, né, numa contratação. Por quê? Existem dois tipos de internet fixa, por exemplo. Você tem a internet banda larga, que é voltado para pequenas empresas que têm até 5 computadores, né? E, obviamente, empresas que trabalham muito mais com tráfego de navegação. Não tem a necessidade de baixar muitos arquivos, né, ou estar enviando arquivos muito pesados. E também existe uma internet dedicada, que a gente chama de internet full duplex, que garante para o cliente uma simetria de banda, ou seja, a velocidade contratada ela é a mesma para baixar ou enviar arquivos, e essa internet ela tem altíssima disponibilidade, garantindo uma performance muito melhor do serviço. Obviamente, essa internet, esses serviços de internet, eles têm valores diferentes. E para tomar a decisão, o cliente precisa avaliar se realmente a empresa dele necessita desse tipo de serviço. Além disso, quando a gente fala de banda larga fixa, a Anatel ela determina que a operadora ela tem que garantir no mínimo 80% da velocidade contratada. O que é isso? Se o cliente contrata uma internet de 10 MB, por exemplo, a operadora precisa garantir para esse cliente no mínimo 8 MB de média mensal do serviço. Se eventualmente o serviço que está contratado ele estiver abaixo dessa velocidade de 80% do que foi contratado, o cliente deve procurar a operadora e, se essa operadora não resolver, ele pode abrir uma reclamação junto à Anatel através do site. O bacana é que você está 100% seguro, né? Você está seguro pelo contrato, pela Anatel, na verdade, que é o órgão que regulamenta
as empresas de telefonia, é isso mesmo, André? Isso mesmo, é isso mesmo. Então você está seguro aí para você poder ter um serviço de melhor qualidade. E André, uma dúvida, existe diferença de pessoa física e pessoa jurídica em termos de telecomunicação, em termos de velocidade? O serviço é melhor prestado para uma empresa, pessoa física, existe essa diferença? Depende. Quando o cliente contrata uma internet de banda larga, o serviço ele é igual, tanto para uma residência quanto para uma empresa, né? Na verdade, a banda larga ele é, de fato, um serviço de internet de entrada, digamos assim, né? É o básico. E as empresas que têm uma necessidade de uma internet mais estável, elas precisam partir para uma solução dedicada, né? Então, sim, existe diferença de internet dedicada da banda larga, mas não existe diferença do serviço que é prestado na tua casa e para o serviço que é prestado num escritório de pequeno porte. Bacana. Nós vamos dar uma paradinha para os comerciais. André, fala para mim uma coisa. Como o serviço de telecomunicação pode aumentar a produtividade de uma empresa? É possível isso? É possível, de várias formas, inclusive. Que bom, hein? Na verdade, o cliente, ele às vezes nem sabe disso, mas às vezes ele tem uma comunicação ineficaz na empresa e pode estar perdendo clientes, perdendo oportunidades. Como assim, comunicação ineficaz? É muito comum, às vezes, você já ligou para uma empresa que o telefone, você ligou e ninguém te atendeu? Sim. Isso é uma perda de oportunidade, né? Os clientes hoje, na correria do dia a dia, eles costumam buscar soluções rápidas. Um exemplo, o cliente procura no portal de busca uma empresa de pet shop. E aí, esse portal de busca lista várias empresas e ele vai ligando. Se você não atende na primeira chamada, ele vai para a próxima, você perdeu uma oportunidade. Então, quais são os cuidados que a empresa tem que ter? Ela tem que ter uma telefonia adequada para o seu negócio. Se o cliente vende por telefone, ele precisa estar dimensionado para receber essa quantidade de ligações. Se o cliente tem um call center ativo, onde ele faz vendas para fora, ele liga para vender para os clientes, ele precisa ter uma comunicação que funcione também, para que ele consiga dar vazão à quantidade de chamadas, né? Dependendo da quantidade de chamadas simultâneas que ele tem. Se o cliente tem um e-commerce e o site tem que estar no ar o tempo inteiro, a internet ele para de vender. Então ele precisa ter uma conectividade de internet adequada para o negócio. É segmentado? Na verdade, hoje a comunicação se resume a voz e dados. Então o cliente precisa estar preparado tanto em voz quanto na conexão de dados. Se ele tem uma telefonia e uma internet adequada para o teu business, sem dúvida alguma a empresa vai ter uma comunicação eficaz com o seu cliente e isso vai trazer mais ganho de produtividade. Que solução se daria assim, uma solução rápida? Qual é a forma que o empresário tem que ter para ele poder ter um aumento aí no seu faturamento só no voltado pela tecnologia, em termos de comunicação direta com o cliente dele? Legal. Bom, primeiro, como eu falei, ele tem que ter uma telefonia adequada para a realidade do negócio desse. Isso pode variar bastante. Não dá para a gente entrar no detalhe aqui. O mais importante é o cliente ter um especialista para fazer essa análise para ele, porque hoje uma empresa ela usa vários serviços que dependem da telecomunicação. Sim. É importante saber quantos funcionários essa empresa tem, qual é o público-alvo que ela quer atender, quantos vendedores ela possui, se possui vendedores externos e esses vendedores precisam estar conectados para fazer os pedidos fora da empresa. Então, são muitas variáveis. E internamente também as empresas utilizam vídeo monitoramento, que dependem de internet em muitos casos, e o que é mais comum hoje é computação em nuvem, que também consome uma banda razoável da sua internet. Então, para isso, como são muitas variáveis, é importante ter um especialista para poder avaliar qual é a melhor solução para cada empresa. André, obrigado por essa entrevista. Te agradeço muito, estou muito feliz. E se você tem dúvida de como se comunicar, eu não tenho dúvida mais, porque eu tenho um amigo André que pode me dar todo o suporte quando eu precisar. É só ligar lá para o call center dele, é isso mesmo? É só ligar para o seu call center? Nós temos um telefone de atendimento 027-3324-2000. Nossa equipe lá está a postos para poder melhorar a comunicação da sua empresa. Eles não vão ficar esperando lá não, né? Passa para um, passa para outro não, né, André? De forma alguma, atendimento humanizado, quem vai atender vocês vai ser direto uma pessoa. E se acontecer o contrário, você pode me chamar, mandar mensagem que eu vou dar um puxão de orelha no André.
Muito obrigado. Até o próximo programa. Vejo você lá.